Então, gente, voltando aqui, né? Eu comecei a gravar, meu celular tá cheio e o vídeo começou a cortar em pedaços, né? Então, eu vou ter que colocar em partes. Então, assim, mas independente disso, gente, independente de. Eu nem lembro o que eu tava falando, né? Mas o que eu quero dizer gente, tenham cuidado com os comentários que vocês fazem, sabe? Como eu falei pra vocês, aqui nos vídeos, eu passei por muita coisa, assim, em relação a esses ataques de satanistas, bruxos, feiticeiros. Eu passei por muita coisa, tem coisas que pra mim, até hoje, é doloroso falar, até hoje é difícil falar, é difícil tocar no assunto, dói. Então, quando as irmãs aqui, elas entraram em defesa da igreja do Ministério Shalom de Manaus, eu entendo, que fazem parte lá do ministério, eu entendo, gente, o tipo de dor que vocês sentem, né, assim, conflito, eu entendo porque eu passei por isso, né, e até hoje, algumas coisas que eu me lembro, gente, elas me trazem dor física, sabe? Elas me trazem, assim, vergonha, humilhação. Imagina você, assim, você pensar, né, o meu caso, né, você que tá aí, para pensar, que um dia você, né, você começa a se santificar, e aí você começa a ter sonhos, começa a ter visões, e aí você acredita, começa a acreditar que aqueles sonhos, aquelas visões são dons de Deus, porque você está se santificando, você está buscando a presença de Deus, e depois você compartilha esses sonhos, essas visões, essas supostas profecias com outras pessoas, e pessoas acreditam em você como pessoas acreditavam em mim, como pessoas que acreditavam que realmente aquelas visões que eu tinha eram da parte de Deus. E essas pessoas, elas me acompanhavam aqui no YouTube, e depois, em um determinado período, eu tive que me ausentar, o Senhor falou para mim me ausentar da internet, e após eu me ausentar da internet, eu ficar sabendo que tudo que eu acreditava que vinha da parte de Deus, quase tudo, né? Não tudo, mas a maioria das coisas que eu acreditava que vinha da parte de Deus, não vinha da parte de Deus. Gente, foi um choque para mim. E pior, assim, a sensação pior foi quando o Senhor falou para mim voltar pro YouTube. E o Senhor falou para mim contar o que estava acontecendo. Gente, imagina como eu fiquei. Agora eu vou ter que voltar pro YouTube e falar para as pessoas que aquelas visões que eu tinha não vinha da parte de Deus, que aquelas visões, aqueles sonhos que eu tinha não eram da parte de Deus, que aquilo era fruto de um ataque massivo de satanistas contra a minha vida. Então, vocês podem imaginar também a dor que eu senti, a dificuldade que eu tive. Às vezes eu cheguei e falei, Deus, eu não quero voltar pro YouTube, eu não quero mais saber desse mundo de internet. E o Senhor falou para mim assim, você tem que voltar, porque foi lá que as coisas começaram. Então você tem que voltar, porque eu quero que você fale o que está acontecendo. Então, gente, vocês acham que também foi fácil para mim carregar essa carga? Eu chegar aqui e admitir que tudo aquilo que eu falava a respeito de sonhos e visões, que eu acreditava que era da parte de Deus, não era da parte de Deus, que foi fácil assumir para as pessoas que me seguiam, para as pessoas que compartilhavam os meus vídeos, para as pessoas que conversavam comigo pelo Telegram, que aquilo não vinha da parte de Deus. E vocês acham para mim que é fácil, que hoje algumas daquelas pessoas que me acompanhavam antes, naquele antigo canal, elas até compreenderam e até hoje elas estão em contato comigo, elas me acompanham aqui no canal do YouTube. Mas teve outras que realmente elas, tipo assim, não sei o que passou pela cabeça delas, que realmente elas se afastaram de mim. Talvez elas pensaram assim, essa pessoa é confusa, essa pessoa é maluca. Porque realmente um dos planos dos satanistas era isso, me fazer eu passar por uma pessoa maluca, por uma pessoa esquizofrênica, para que mais na frente, que Deus não viesse a cumprir o propósito dele na minha vida. Então, eles tentaram fazer com que eu me passasse por maluca, com que eu acreditasse que eu era uma pessoa doida, uma pessoa desequilibrada da cabeça, e para tentar barrar a obra de Deus, a obra que Deus tem na minha vida, que ainda tem muita coisa para Deus fazer
através da minha vida. Então, e hoje, eu não vou falar para vocês assim, hoje eu não tenho mais esses sonhos. Eu continuo tendo. Eu vou falar para vocês. Eles continuam me atacando com esses sonhos, principalmente os dias que eu gravo. Vocês acham que eu gravo aqui e que fica tudo por isso mesmo? Que vocês acham que eu falo dos satanistas aqui no YouTube e que fica tudo por isso mesmo, gente? Não. Quando eu falo deles aqui, eles me atacam em sonhos, tá? E agora, infelizmente, tem outros dois mais. Além daqueles que já me atacavam antes, tem outros dois mais que eu conheço, né? E que eles me atacam todas as vezes que eu falo e eu divulgo aquilo que eles estão fazendo. Então, porque eles querem me colocar medo, querem me fazer recuar, querem me fazer parar de falar das coisas que eles estão praticando, porque eles não querem que a igreja de Jesus saiba, porque eles querem pegar as pessoas desprevenidas. E é o que acontece, né? No dia que eu falei aqui da dona Nathalie, né? Que eu falei que ela tinha mudado o nome do canal dela, e vou falar, né, por causa de toda essa confusão que teve aqui nos comentários. No dia que eu falei aqui dela, que ela tinha mudado o nome do canal, que, né, o Senhor Jesus tinha falado comigo para falar com ela que ela confessasse que Cristo veio em carne, morreu e ressuscitou dos mortos no terceiro dia publicamente. E nesse dia, peraí, Amba! Nesse dia que eu falei essas coisas, e depois eu fui atrás do canal dela, ela não gravou o vídeo, ela não fez a confissão publicamente, mas ela modificou o nome do canal dela para não ser identificada. E aí eu divulguei que ela tinha modificado o nome do canal dela. Gente, naquele dia, depois que eu fiz o vídeo, meu marido chegou, eu fiz o vídeo numa tarde, à noite meu marido chegou e eu comecei a sentir uma dor na barriga, uma dor tão forte, tão forte, tão forte, gente, uma coisa que eu nunca senti. E aquela dor, eu achei que seria por causa do meu estado, desse problema de saúde que eu tenho, que poderia agravar alguns sintomas de alguma dor de barriga que eu estivesse tendo, né? Então, eu falei, meu Deus, que dor de barriga é essa? Eu fiquei na cama me contorcendo. E depois eu levantei, resolvi ir ao banheiro e fui no banheiro. Gente, a vontade que eu tinha, quando você tem na privada, a vontade que eu tinha era de me jogar no chão e me contorcer, porque as dores eram tão fortes, que a vontade que eu tinha era de me jogar no chão. E eu fiquei ali no banheiro com aquela dor, tentando, né, fazer com que aquilo que tivesse causando a dor saísse, né? E comecei a fazer cocô, né? E vi que meu cocô tava meio mole, depois foi amolecendo mais, mas não justificava aquela dor toda, gente. Não era uma diarreia líquida, totalmente líquida. Era um cocô bastante mole, mas não chegava a ser uma diarreia bastante líquida, mas a dor é muito forte. E aí, a dor é tão forte, gente, e as sensações que eu estava sentindo eram tão fortes que eu precisei tirar toda a roupa, porque eu não estava aguentando ficar sentada na privada. E a vontade que eu tinha era de me jogar no chão e ficar rolando no chão para ver se parava aquela dor. E aí, em determinado tempo eu parei, eu levantei da privada e me deitei, saí do banheiro. Eu vou falar para vocês, eu saí do banheiro, só as sensações que eu estava sentindo, o calor, a fraqueza, tudo que eu estava sentindo era tão forte que eu não tive nem como colocar toda a roupa. Eu saí do banheiro só com a calça que eu tenho por baixo, né? A bermuda, eu tava de bermuda, né? Tirei a saia, tirei a blusa, tirei tudo, porque aquilo tava me sufocando, tava me dando falta de ar, tava me dando muito calor, assim, suadeira. Então, eu tirei tudo. E depois eu fui pra cama, deitei na cama pra melhorar. E depois que eu melhorei, eu me vesti. E depois a dor voltou de novo, eu coloquei a mão na minha barriga, repreendi aquilo. Eu repreendi aquilo, né, orei, coloquei a mão na minha barriga e eu comecei a sentir que aquilo era espiritual, mas até então eu não quis perguntar ao Senhor se era espiritual, desconfiei da Nathalie, mas por causa do vídeo que eu havia feito, e aí eu pensei, eu preciso resolver isso, né, orei, repreendi, mas aquela dor continuou. Aí eu falei com meu marido assim, olha, eu vou pegar umas folhas de pitangueira ali no quintal para ver se isso resolve, né? E eu fiz um chá bem forte de folha de pitangueira e tomei esse chá. E aí eu comecei a melhorar. Orei e comecei a melhorar.
fiz o chá e comecei a melhorar, né? Fiz as duas coisas, orei e fiz o chá. Então, depois que eu melhorei, eu falei, Senhor, isso tem alguma relação com a Nathalie? E o Senhor me respondeu que sim, que ela tinha ficado furiosa porque eu havia exposto que ela havia mudado o nome do canal para continuar enganando pessoas e que ela, na fúria dela, ela perdeu o controle e veio aqui e me atacou fisicamente para que eu tivesse aquele mal-estar, gente, porque foi uma coisa muito forte. Eu nunca tinha sentido uma dor de barriga, uma contração intestinal tão forte como aquela. E olha que eu já tive muitos piriris na vida, viu? E eu nunca tinha sentido uma coisa tão forte. Então, gente, o que eu quero dizer para vocês é que o que eu falo aqui a respeito dos satanistas, a respeito dos ataques dos bruxos, gente, materialmente não me dá nenhum lucro, não me dá nenhuma vantagem, porque aqui eu não estou ganhando dinheiro, eu não coloco Pix, número de Pix nos meus vídeos, no meu canal, ninguém vai achar número de Pix, ninguém vai achar nenhum vídeo meu, nem no outro canal da Igreja Primitiva Brasil, ninguém vai achar eu pedindo dinheiro, ninguém vai achar eu pedindo oferta. O único vídeo que eu fiz uma vez no canal Igreja Primitiva Brasil pedindo oferta foi para uma irmã que estava no canal da época, eu não me lembro se era WhatsApp, eu usava o WhatsApp, e ela disse que estava passando necessidade, que tinha um filho pequeno, e eu fiz um vídeo para arrecadar uma quantia de dinheiro para ela na conta dela. Eu não dei número de conta minha, eu dei o número da conta dela, quem que pudesse depositasse o dinheiro na conta dessa irmã. Então, assim, gente, me beneficiar daquilo que eu estou fazendo aqui, assim, fisicamente falando, né, materialmente falando, eu não tenho me beneficiado em nada, nada. Eu não tenho ganho dinheiro, eu não tenho ganho oferta, eu não tenho ganho muitos inscritos, o canal aqui é pequeno. Abri esse canal, se eu não me engano, em 2022, tenho aqui um pouco mais de 400, 500 inscritos, uma coisa assim. Então, não tem me dado audiência, não tem feito eu ser uma pessoa popular. Então, gente, eu não tenho motivo para estar inventando essas coisas. Para mim, quem tá aqui e quer ouvir, basta. Basta porque se quem tá aqui quer ouvir e coloca em prática, né, o que eu falo de se prevenir contra ataque de satanista, para mim já tá bom. O resto é Deus que cuida. Se o povo da Igreja Shalom quiser vir aqui e ouvir o vídeo, alguém for mostrar para eles quiserem ouvir, e de repente eles quiserem acreditar, coisa que eu acho meio difícil, porque na época que eu estava presa nesse tipo de engano, eu também não acreditava. Alguém suspeitava que aqueles sonhos que eu tinha não vinham da parte de Deus, eu ficava ofendida. Sim, eu ficava, porque eu acreditava que vinha da parte de Deus. É natural que a gente se ofenda. E eu também não acreditava. Eu só acreditei quando a coisa se manifestou de uma forma que a minha vida foi colocada em risco. Só aí o Senhor permitiu que eles atacassem a minha vida de uma maneira que eu achei que eu fosse morrer. E aí o Senhor permitiu que eles mesmos falassem que eles estavam me atacando, eles mesmos, os satanistas estavam me atacando. E depois o próprio Senhor falou comigo que eu estava sendo vítima de ataque de satanistas. Então, foi só assim que eu consegui acreditar, gente. Porque quando as outras pessoas falam, a gente não acredita, porque é difícil, porque a gente vê o nosso esforço, a nossa simplicidade, a gente ora, a gente se consagra, a gente se santifica, e a gente não imagina que esse tipo de coisa vai acontecer conosco. Mas uma coisa que eu quero que os irmãos pensem, né? Aqueles que não se santificam, os crentes que não se santificam, que não estão nem aí para santificação, não estou falando só a santidade do corpo, não, gente. Estou falando de todo tipo de santidade. Estou falando de a pessoa não fornicar, a pessoa não cair não cair na pornografia, não ser escrava da pornografia. Estou falando da pessoa não ser escrava da lascívia. Estou falando da pessoa não ser escrava da glutonaria, da pessoa não ser escrava de pecados, né? Então, vocês acham que os satanistas, eles vão gastar tempo com crentes assim, gente? Vocês acham que eles vão gastar tempo e energia? Porque para eles terem energia, para eles terem poder,
eles precisam fazer muitas coisas, precisam sacrificar animais, eles precisam sequestrar pessoas, sacrificar pessoas, eles precisam se pôr em risco, eles precisam destruir vidas, dar trabalho para eles destruir vidas. Vocês acham que eles vão gastar esse poder que eles ganharam com tanto esforço atacando qualquer crente? Gente, com certeza que não. Eles vão gastar toda essa energia que eles ganharam com tanto esforço atacando aqueles crentes que realmente podem oferecer alguma resistência ao avanço do inferno. São esses os cristãos que eles vão atacar. Então, se a gente falasse, olha, essa igreja, esse povo, como eu falei da Deus e Amor aqui, tem vídeo falando da Deus e Amor, está sendo vítima de ataque de satanista. É porque esse povo que está sendo vítima de ataque de satanista, eles têm um potencial. E esses ataques de satanistas, eles querem fazer fracassar esse potencial que esse povo tem. Então, não pensem que eu estou aqui querendo defamar a igreja Shalom de Manaus. Não, gente. Eu até ontem estava pensando, olha, se Deus libertar esse povo da igreja Shalom de Manaus, né? Eu acredito que Deus vai fazer grandes obras através da vida deles. Porque se eles estão sendo atacados por satanistas, gente, não é por acaso, não. Não é por nada. Então, é isso, gente, que eu quero dizer, tá? O vídeo ficou aí, eu não me lembro exatamente o que eu falei no último vídeo, ficaram 3 vídeos, tá? Os vídeos foram cortados porque o meu celular tá com a memória cheia e talvez eles fiquem um pouquinho assim, né, como que eu vou dizer, desconjuntados, né? Mas eu espero que os irmãos possam entender aquilo que eu quis dizer aqui, tá? Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Até um próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir.